Saudações, amigas e amigos, mais um Gente que Faz, hoje, dia 5 de novembro de 2020, em Goiânia, 18 horas. E hoje eu vou entrevistar mais dois grandes companheiros, uma companheira e um companheiro, desse partido que é novo, né? É a UP, Unidade Popular, número 80. Já entrevistei aqui, já conversei, na verdade é uma conversa, né? Já conversei aqui na terça-feira com a Letícia Scalabrini, do 80263, um número bem sacado dela, que é da juventude, feminista. E hoje eu converso com o Altenir Santos, Antônio Altenir e a Rebeca Calgaro. A gente vai dar uma invertida e a gente vai começar com o Altenir agora às 18 horas e logo mais, por volta de 18h45, a Rebeca entra com a gente. Ela estaria às 18 horas, mas ela está lá agora no ato em apoio a Mariana Ferrer, em Goiânia. Já tem 3 atos agendados, um hoje. Então, ela pediu para trocar com o Altenir, companheiro de partido dela. E já estou aqui conectada com o Altenir no WhatsApp. Altenir, pode solicitar. E vou mandando um abraço para todo mundo que está chegando aí, que está nos acompanhando. A Lu, grande abraço. E será que o Altenir está chegando? Só clicar em solicitar, Altenir. Na hora que você entra aqui na live, já aparece solicitar, eu já te puxo para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Altenir Santos, e aí vou esperar o Altenir chegar para contar das nossas conexões. Como eu tenho conhecido todas essas pessoas que eu tenho trazido aqui no Gente que Faz, mas em que ponto do movimento a gente tem se conectado mais e fortalecido e consolidado esses laços da militância. Altenir, acenei, agora é só solicitar. Já te acenei aqui, já está presente, Altenir. Isso! Exatamente, Altenir, já vou te puxar. Aguardando Altenir. Chegando. Aê! Conectando. Antônio Altenir, bem-vindo! Boa noite! Boa noite, Michele. Tudo bem? Tudo bem. Altenir, primeiro queria te agradecer você estar aqui com a gente, viu? Ter recebido o convite para estar aqui conversando, dialogando um pouco mais. Valeu demais. Então, eu que tenho que agradecer essa oportunidade aí de poder atualizar a conversa, né, trocar as ideias e debater sobre esse momento que nós vivemos aí, o Brasil, essas eleições aí. Já vai para o 2º ano do governo fascista do Bolsonaro, né? Então, aí que é um dos piores atrasos que nosso país teve aí, a maior ameaça dos últimos tempos, né? Esse governo fascista do Bolsonaro. E aí é importante trocar as ideias aí, ver como a gente pode evoluir, amadurecer aí e preparar para poder, de fato, enfrentar essa situação, né? As eleições que vão ocorrer daqui a 10 dias é um momento importante. Vamos estar presentes, vamos travar a luta, apresentar nossas ideias, nossas propostas, debater, trabalhar para eleger alguns nomes, pessoas comprometidas com a luta do nosso povo, mas nós sabemos que isso ainda é limitado, né? A principal questão que nós temos que trabalhar, né, que eu acho que é o fundamental, é o trabalho junto de organização e conscientização dos trabalhadores, né, do povo pobre, aqueles que de fato sofrem as consequências dessa situação, né? É esses que sofrem, você vê que o desemprego cresce, né? O emprego aumentou muito, muita gente aí, até mesmo a venda, só que os ambulantes, né? Eu estava há pouco tempo ali na praça, ali no centro, vê que de fato cresceu o número de ambulantes, mas o número de consumidores diminuiu, porque o povo não tem recurso, né? Não tem dinheiro, então é uma dificuldade, né? Nesse sentido aí que eu acho que a nossa tarefa aí é grande, né? Que está colocada, é um desafio grande, está colocado, e é importante poder trocar as ideias aí, bater papo nesse momento aqui. Bora demais, Altenir. E assim, eu preciso, antes de mais nada, comentar pelo menos 2 questões. A primeira é ressaltar
o papel e a admiração que eu sinto pela Unidade Popular. Eu comentei, inclusive, na terça-feira, quando a Letícia esteve aqui, o primeiro dia que eu ouvi falar da UP foi no primeiro dia de aula, lá na economia. Ó, o Zé chegando aqui, grande ativista, Zé Bejaço. Vamos conhecer aqui o Tenir, Zé. Estou comentando agora desse partido que eu conheci no primeiro dia de aula na economia, lá na Federal, lá em 2015. O Fábio, que agora é candidato a prefeito pela UP, com a vice Aline Marinho, saiu lá do final da sala e aí veio até mim assim e falou assim: você é Michele, ativista, né? Eu falei: eu também te conheço, eu também é ativista, né? Sim, sim. Eu estou mudando de curso, ele tinha vindo da engenharia e estou no movimento estudantil e tal. E aí, a partir dali, eu tenho Fábio, o Marquinhos, os irmãos Tavares, Gustavo Antônio, todo mundo da sala, assim, a gente foi uma turma muito boa, muito ativista, que ocupou o centro acadêmico, DCE, Empresa Júnior e todas as potências estudantis da universidade, que essa turma de economigos me deu tanto orgulho. E aí eu fui conhecendo a UP e fui admirando. E eu falo uma coisa, Tenir, sem puxar saco algum. Eu falo que tem, assim, pelo meu acompanhamento, claro, não vou desmerecer nenhuma outra juventude, mas pelo que eu acompanho, principalmente da base do Fórum Goiano, aqui na nossa frente ampla de entidades, de movimentos sindicais e sociais, duas juventudes muito participativas que eu acompanho é o JS e o JR. É a juventude do PCdoB, a juventude da UP, e a juventude da UP tem um trabalho fantástico de base, que vocês começaram lá na época da legalização do partido, inclusive, e vocês continuam. Então, quer encontrar a galera da UP nas feiras, nos terminais, como o Altenir colocou agora, dialogando com a população, com os informais, na base, Altenir. Eu acho que vocês fazem um trabalho que o campo progressista, a esquerda brasileira, a centro-esquerda brasileira, precisa ressignificar e voltar para suas origens e para suas raízes. Então, o primeiro ponto é saudar a Unidade Popular, que é um partido assim muito parceiro aqui no Fórum Goiano. Todas as entidades da base da UP, inclusive, né, a Juventude, o Movimento Feminista Olga Benário, o MLB. Aí eu quero, inclusive, que você comente mais com o pessoal também esses movimentos que são da base da UP, que são fantásticos. E aí, essa é a primeira saudação ao partido. E agora eu vou falar do Altenir. Lembrar aí, como ontem eu estava conversando com o Mauro também, as jornadas de 2013, que a gente aí foi consolidando a nossa frente ampla em Goiás, que mudou de nome, era Frente Brasil Popular, Fórum Goiano contra as Reformas, Previdenciária e Trabalhista, e agora consolidando o nome Fórum Goiano em Defesa de Direitos, Democracia e Soberania. E aí, Altenir, eu lembro lá das primeiras vezes que eu tive na CUT, que nos abrigou em várias reuniões, a lei da CTB e outras entidades, né, que a gente também rodiziava, companheiro Altenir. E eu até comentei pro Mauro que a gente estreitava laços, porque a gente estava, às vezes tinha mais de uma reunião por semana, eram 2, 3, e organizando os atos contra o golpe, pela democracia. A frente foi lançada no segundo semestre de 2015, salvo engano, a Frente Brasil Popular em setembro ou outubro de 2015, e a gente saía ali da CUT, ali pro bar da esquina, da 70 ali, estreitando ainda mais os nossos lados de militância. Então eu preciso dizer que pelo menos tem 5 anos que o Altenir é um companheiro da luta diária aqui da nossa frente ampla. Nós estamos em nossos movimentos, mas cotidianamente, semanalmente, né, Altenir? Estou lá no Sint, você está lá no trabalho com o MLB, na ocupação Alta Boa Vista, em todos os espaços que a gente milita, eu também no CPM, Mulheres da Comunicação, mas a gente se reúne nesses coletivos e temos enfrentado o golpe desde essas jornadas de 2013 e 2015. Então eu preciso aqui testemunhar para os meus amigos e amigas, que é o objetivo do Gente que Faz, a figura do Altenir, que eu acompanho há 5 anos, cotidianamente, Gente que Faz, que é gente de ação, coletiva e progressista. E muito coletiva, Altenir, eu admiro demais o trabalho que a UP tem, que é outra questão, além da base, do trabalho que vocês executam na sociedade, vocês militam, a coletividade, o companheirismo de vocês é também exemplar, viu? É um grande exemplo para a gente aqui no campo progressista. Então, Altenir, já comentei esses 2 pontos que eu precisava testemunhar aqui, sobre a UP e o Altenir. Agora passo a palavra para você, com aquele clássico goianês. De onde você vem, para onde você vai, me conta mais de você. A gente estava aqui batendo papo antes, né? Eu falava, eu lembro que você morava aqui perto da região norte, mas você também lá na 70. Conta mais sobre Altenir e depois também
até chegar aqui na campanha. Ó, e todo mundo que está entrando aí, queria mandar um abraço para Carola, para Lu, e tem uma testemunha aqui também, ó, a Carola mandando parabéns pela candidatura, Altenir, candidaturas de luta, ocupando as urnas, e Aldenisa Santos, sou testemunha, uma vida de luta pelo coletivo, que é esse o método do campo progressista da esquerda brasileira que tem que ser cultivado, né? E, Altenir, com você a palavra, mais uma vez, gratidão por estar aqui, viu? Muito feliz. Muito prazer te ladear no movimento social. Prazer nosso, Michele. Bem, o que eu posso falar, que na verdade há já algum tempo, desde a juventude, secundarista, a gente de fato percebeu, aí naquele momento, inclusive, a gente vivia naquele momento onde estava ali no final da ditadura, ainda no governo João Batista Figueiredo, foi o último governo militar, onde estava retomando movimentos sociais, as lutas democráticas, teve várias campanhas, grande campanha naquela época, a campanha da Direta Já, a Direta Já, que foi do Dante de Oliveira, que era o cara que apresentou a emenda, né? Porque tinha uma luta ali, onde nós estava saindo daquele processo, ainda estava no resquício do autoritarismo, na ditadura, ali naquela época, mas já começava exatamente a abrir, deu ali os raios da democracia, assim. E então foi naquele momento que a gente ingressou, participando ali, naquela época, no início dos anos 80, no movimento secundarista. Eu cheguei a participar do Congresso de Reconstrução da UBS. Olha, foi no Paraná em 81. Paraná, 81, eu gosto de datas. Em 81. Olha. A gente participou dessa época aí. E de lá para cá a gente compreendeu, no momento a gente entrou mais pela questão do movimento mesmo, tal, mas a gente foi compreendendo que a luta para melhorar a questão da educação, para ter uma melhor educação pública, passa também por uma política do governo federal. Não basta apenas, não limita-se ao professor, à direção da escola, né? Então, foi percebendo que tudo isso é parte desses grandes sistemas que está aí, que oprime o nosso povo, que é o sistema capitalista. Então, com essa compreensão que a gente, de fato, abraçou naquela época a luta estudantil, vivemos também no período movimento universitário, né? Onde a gente atuou, no nosso curso Ciências Contábeis, fomos do centro acadêmico, fomos do diretório central também da Federal, e desde lá a gente vem trabalhando nisso e percebendo a importância da organização e da conscientização. Nesse sentido é que a gente tem trabalhado e optou por se organizar politicamente, através dos movimentos sociais e também das organizações políticas, né? E principalmente aquelas que não se limitam a ficar vendo a questão apenas superficial da questão. Porque nós sabemos que para ter uma verdadeira mudança em nosso país, nós precisamos, de fato, enfrentar esse sistema político que está aí, esse sistema econômico que está aí, que é ele que oprime o nosso povo. É onde a gente vê cada vez mais um grupo menor, pequeno, concentrando a grande parte das riquezas do nosso país e a grande maioria do nosso povo aí sobrevivendo, na verdade, essa parte do povo. Então, um país rico como o nosso, um país continental como o Brasil, você vê, foi encontrado aí o pré-sal, né, que foi no governo Lula, inclusive, essa questão, onde era uma possibilidade grande de, inclusive, poder favorecer, melhorar a vida do nosso povo. Mas esses governos que vieram depois aí estão entregando, né, as refinarias do Brasil, entregando a exploração do petróleo, do pré-sal para as multinacionais, né, especial para as multinacionais americanas. Então é essa situação toda que fez a gente, desde o começo, perceber que é necessário se organizar politicamente, e buscar, de fato, construir uma saída revolucionária em nosso país. Então, nesse sentido que a gente tem participado dessas lutas. E agora, já mais recentemente, né, foi 2013, por assim, foi 2013 para cá, que a gente, inclusive, viu também que é necessário ter, além dos movimentos sociais que a gente já vem construindo há anos, porque o MLB, Movimento do Bairro e Favela, não é um movimento que nasceu ontem, tem mais de 20 anos já de luta. Na verdade, aqui em Goiânia nós chegamos a mais recente, mas tem história de 20 anos, principalmente em Pernambuco, ali em Minas Gerais também, foi grandes ocupações,
inclusive ocupações que resultaram na construção de casas, edifícios para muitas famílias, hoje aí no Nordeste, principalmente, Pernambuco, Rio Grande do Norte, temos ocupações também já com casas construídas em Minas Gerais e em outros locais do Brasil também. Então, esse é o movimento porque, de fato, existe uma necessidade grande da população, grande parte da população que, de fato, não tem onde morar. Vive em casas, quando não é um aluguel já pesado, ou em casebres ou locais que, de fato, sem mínimas condições. Então, e isso, por outro lado, a gente sabe que isso é uma obrigação do Estado, da União, essa questão da moradia. No entanto, os governos, em geral, não cumprem com essa questão. Não garante isso. Então, a única forma de fazer valer um direito que é nosso é lutar por ele. E aí, por isso, surgiu o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que a gente, através das ocupações que são realizadas, a gente consegue trazer os governos, seja municipal ou estadual, para a mesa de negociação para debater a saída daquelas famílias. Resolver o problema daquelas famílias. Então, nós não estamos pedindo nenhum favor, estamos cobrando uma obrigação que é deles, isso aí. Direito. Cobrando obrigação. Exatamente. É um direito nosso. É uma obrigação deles. Vou pegar aqui o gancho do Resigno aqui, ó. Resigno diz assim, obrigação da sociedade, não só revolucionária, justa, passa a ser revolucionária por causa dos percalços. Exatamente, Resigno. Aproveitando e mandando um abraço para todo mundo que está passando por aqui, Jorge Pires, o Julian, o Lucas, Unidade Popular nas Ruas, a Glaucia, a professora Glaucia, um abraço. E todo mundo que está aqui nos acompanhando agora ao vivo, Rafael Goldinho, o Raoni, o Denisa e o Lucas. É isso, é direito, Altenir, é direito. E só pontuando rapidamente, assim, o que você está falando é tão importante, e você está falando da importância, lá da década de 80, da coordenação, da articulação nacional que o governo federal tem em áreas como a educação, que você cita, e na própria saúde. Olha a situação do nosso governo atual, que não tem essa articulação, não tem essa coordenação, não tem governo, não tem governança alguma. E olha a situação que nós estamos passando, tanto na saúde quanto na educação. E você falou, inclusive, assim, da crise. Eu vi uma reportagem hoje, de que nessa crise, os bilionários ficaram mais ricos. Olha que contrassenso. Eu li isso hoje e fiquei estarrecida. E por isso está a nossa luta coletiva. Você coloca a importância do movimento estudantil e de várias entidades de base, que eu sempre digo, como sindicato, ele tem um caráter bifronte. É um termo que eu busco lá no direito, que eu acho que é bem interessante. Bifronte, ou seja, ele tem a função, essas entidades têm a função corporativa de lutar pela categoria, mas também tem uma função social, sociedade. Está lá no Estatuto do Sindicato dessas entidades, lutar por uma sociedade justa, fraterna, mais igualitária, sem machismo, racismo, homofobia, qualquer tipo de preconceito, que é um câncer para a sociedade. E que bom que o MLB e que toda a Unidade Popular e todas as entidades estão aí na base. Para quem está nos assistindo, eu fico fazendo uma referência aqui à importância do MLB, por exemplo, na ocupação Alto da Boa Vista, que fica ali em Aparecida, né, Altenir? E que tem várias campanhas que a gente faz, doações, estão na base do fórum. Parabenizar mais uma vez pela luta de vocês ali, uma luta que inclui educação popular e várias outras ações. Muito legal mesmo. Então, foi exatamente compreendendo a necessidade dessa organização para poder, de fato, transformar que esses movimentos, como o MLB, como é o movimento também de mulheres Olga Benário, né? Inclusive que a companheira Rebeca vai entrar daqui a pouco, está coordenando aqui no Estado, quer dizer, é o movimento também da juventude, né, o JR, como também o movimento MLC, Movimento de Luta de Classes. São esses movimentos que, compreendendo essa situação, perceberam a necessidade de ter um instrumento político para representar, né, os seus direitos, né, para pautar suas reivindicações. E, nesse sentido, a gente decidiu construir a Unidade Popular, né, a partir de lutas já concretas e realizadas. Até porque esse movimento, como eu falei antes, no caso do MLB, há mais de 20 anos, a MLC também nesse sentido, a juventude uns 25 anos, então está nessa luta aí, independente de eleição, né? Porque nós compreendemos que a eleição é importante, temos que participar, pautar nossas reivindicações, trabalhar, mas não vamos parar em eleição. Nós não podemos, e a UP veio para ser o partido da luta do dia a dia, não é um partido de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos quando tem eleição, entendeu? Porque nós sabemos que
transformação profunda, realmente necessária no nosso país, ela extrapola os parlamentos. Ela extrapola a questão de Câmara Federal, porque no geral nós sabemos que nessas eleições aí, o que pesa muito é o capital, é o dinheiro, entendeu? Não é à toa que os empresários investem pesado nisso. E é uma eleição muito desigual, muito injusta aí, porque tem partidos aí dos ricos, que tem bilhões de reais aí, que tem todo o tempo vários TV, tem vários instrumentos, enquanto que os partidos do povo, realmente, o partido do povo, tem essa dificuldade, e a dificuldade faz chegar. Então, inclusive nessa eleição, uma das novidades aí, que cada vez mais eles estão tentando evitar o debate, de confrontar as ideias. Tanto é que essa eleição, eu acho que é a primeira que eu vejo eleição, que não tem debate. Não houve debate nessa eleição. Os caras fogem do debate. Então, eles estão seguindo a receita do Bolsonaro, né? Que levou a facada aí, entre aspas, aí para não fugir do debate, né? Aspas, gostei das aspas. Gostei das aspas, Altenir. Pois é, levou essa facada, ficou fora do debate, aí praticamente tentar ludibriar a opinião pública, né, iludir a opinião com isso aí. Então, e aí levou, e agora, essa eleição seguinte, está acontecendo, não com facada, mas está acontecendo essa questão do teu debate aí. Por quê? Porque ele não quer confrontar a ideia, e o nosso povo está percebendo a situação. O povo está percebendo e vai poder dar a sua resposta, seja nas eleições e depois das eleições, né? Então, a nossa luta é essa. Já, como eu falei, desde a década de 80, temos participado, atuando nesse movimento estudantil, movimento de bairro, sindical, estamos atuando nisso aí e achamos que depois, tem esse momento que eu estou falando das eleições, é importante, estamos fazendo debate, onde podemos chegar, vamos conversar, e mais, conversar de forma clara e direta para o nosso povo. Nós não podemos chegar para o povo e vender mentira, né? Tem que apresentar a realidade. E dizer, inclusive, é o que nós falamos, pessoal, é chamá-lo para juntos se organizar e lutar com a gente. O mandato, né, que estamos batalhando para conquistar, será um mandato que será a serviço da luta do nosso povo, entendeu? Serviço para fortalecer a luta. Não que o mandato vai em si resolver todos os problemas, que não vai, mas pode ser um instrumento poderoso para fortalecer e alavancar a luta do nosso povo, entendeu? Fazer valer os nossos direitos. É nesse sentido que colocamos aí nosso nome, é nesse sentido que a gente construiu a unidade popular. Então, e a luta, e depois das eleições, como foi feita a pergunta, né? A luta continua. A luta vai continuar, entendeu? E ainda mais nesse cenário que tende a se agravar, tanto do ponto de vista econômico, porque não há, da parte desse governo, nenhum sinal de que vai ter uma retomada de crescimento, que vai fazer novos investimentos, que vai melhorar. Não tem nada, um sinal desse sentido. Pelo contrário, ele está querendo, inclusive, piorar a situação. Essa proposta aí de reforma, como é que chama? Administrativa, a PEC 32 de 2020. Essa reforma administrativa que está, inclusive, sacrificando os funcionários públicos, de fato, que esses que trabalham de fato, né, que recebem ali pouco mais de 3 salários, nesse sentido aí, mas aqueles que ganham muito lá em cima, de 10, 20, 30 salários que ganham lá, como é o Poder Judiciário, como é os povos militares, entendeu? O alto comando dos militares, esses, nego não mexe, né? A questão da reforma da Previdência que fizeram, venderam ali a ideia de que era muito boa, ia melhorar a situação, tudo sei o quê, mas eles não entraram nessa reforma. Eles não quiseram entrar nisso. Se é tão boa assim, e por quê? Né? E por que não? Então, é nesse sentido que a gente está vendo que, de fato, esse governo ele quer, de fato, só tirar aquelas conquistas do nosso povo. Mas eu digo assim, assim como nós tivemos que lutar muito para conquistar, vamos lutar também para reconquistar e para manter essas conquistas que tiveram o nosso povo. Então, essa será exatamente após as eleições, vamos continuar nisso aí. Em melhor condições, se tivermos um mandato aí para poder fortalecer essa luta, vamos melhor condições dessa luta. Mesmo sem mandato, não vamos desistir, vamos continuar. Então, foi nesse sentido aí que a gente está colocando o nome, né? Para nós, da Unidade Popular, quer dizer, a primeira eleição que, enquanto Unidade Popular, estamos participando, a primeira eleição,
Então é a oportunidade, inclusive, do nosso povo conhecer melhor a unidade popular, e aí é essa a nossa preocupação, é esse o nosso objetivo, tornar conhecer melhor, chegar nesses locais que mais precisa, que é a periferia da cidade, entendeu? É onde o trabalhador, porque nós temos uma Goiânia que é divulgada, vendida aí como uma grande cidade onde o povo vive bem, onde vive melhores condições do que o resto do Brasil. É verdade que tem uma parcela disso, mas inclusive também é verdade que em Goiânia é onde há um maior distanciamento entre que são os mais ricos e os mais pobres. A maior distância é exatamente em Goiânia, ou seja, existe uma concentração de riqueza muito grande aqui em Goiânia. Então, portanto, nós temos que fazer com que essa riqueza produzida aqui seja de fato socialmente distribuída, ou seja, chegue à periferia. Melhorar, investir na questão da saúde, posto de saúde, lazer, o trabalhador também tem seu direito, entendeu? Trabalha, já rala muito a semana todinha, chega no final de semana, às vezes não tem nada, opção nenhuma de lazer, ali no seu bairro, próximo da sua região, né? E nem tem recurso para sair para outro canto da cidade, isso aí. Então nós temos que lutar para isso. Então, seja a questão da saúde, da educação, o transporte aqui em Goiânia. Transporte é um dos que eu conheço vários locais, já fui tanto no Sul, Sudeste, como no Nordeste, principalmente onde eu nasci. Então, o Norte, a gente vê que, de fato, aqui é um dos transportes mais caros do Brasil, o transporte de Goiânia é um dos mais caros, e em péssimas condições, entendeu? Os ônibus aqui são, eu até acho que são ônibus que não são mais aceitos em outras cidades, e aí o pessoal daqui compra para manter essas sucatas, né, para manter essa sucata aqui em Goiânia. Então, nós temos que lutar para que, de fato, o povo trabalhador, o povo pobre, esse que constrói, tenha um transporte digno. E que, inclusive, não pese tanto no bolso. Então, hoje, por exemplo, a questão do passe livre para o estudante. Tem que não só manter, como ampliar esse passe livre. Porque a vida do estudante não pode se resumir aí e voltar para a aula, entendeu? Inclusive, eles chegaram agora, na época da pandemia, suspenderam o passe livre, né? Então, ele tem que ter a garantia de ir voltar para a aula e também participar das atividades artísticas, culturais, ter o seu lazer, poder visitar outras pessoas, ir para fazer pesquisa. Então, tem que ampliar isso aí. Como também os desempregados. Então, como é que o desempregado vai se locomover? Como é que ele vai pagar R$4,30? Né? R$4,30 para isso, for voltar, mas R$4,30, quase R$10 para fazer uma viagem. Então, nós temos que também lutar para que tenha um passe livre ser ampliado para os desempregados. E ter uma tarifa social. Nós entendemos que para isso ser viabilizado, somente se o município tomar o controle do transporte. Porque, aliás, o transporte é uma das questões essenciais da cidade, fundamentais. Então, se é fundamental, precisa de fato que ele tenha controle do município e que não fique visando apenas o lucro, como são hoje os empresários, visam só o lucro. Nós temos que visar a garantia da locomoção do cidadão, né, goianense, né, que possa se deslocar tanto para o seu trabalho, como para lazer ou visita, como foi isso aí. Então, eu acho que, se fosse mesmo investigar, saber que, eu acho que o custo disso aí hoje não chega nem a 50% do que eles cobram aí. Não chega nem a isso. Então, poder ter uma tarifa social mais barata e garantir também a gratuidade, tanto para os idosos, que já é garantida, depois tem assim, como também para os desempregados e para a juventude, os estudantes. Então, é nessa batalha que a gente está aí, e aí, como falei, a nossa luta vai continuar, né? Com a vitória eleitoral ou não, qualquer das situações. Com certeza. Altenir, assim, super, super feliz, você traz propostas concretas, viáveis, e a gente só não sabe se é mais viável ainda, porque existe uma caixa preta no transporte público em Goiânia, que ninguém até hoje enfrentou. Então, a gente tem estimativas, projeções, mas certeza parece que nem o poder público está tendo, porque é uma caixa preta em que ninguém revela. Sempre quando tem alguma tensão no transporte, os movimentos pelo transporte público que vão para cima e que fazem ocupações, quando tem uma tensão, o governo abre um pouquinho, mas não o suficiente para ter
algo que é fundamental da administração pública, que é a transparência. Então, fantásticas propostas concretas, viáveis, essa questão da tarifa social, a tarifa para a juventude, que não é só para ir para a escola e voltar, como você disse. A juventude precisa também de lazer, esporte, cultura, muita cultura para a juventude. Para o desempregado, como é que ele vai deixar currículo, buscar emprego, se ele não tem condições materiais de fazer isso? Você foi no ponto, e foi no ponto também, eu fico muito feliz. Eu tenho colocado como pergunta norteadora de onde vem, para onde vai, né? O que eu falei de ACDC, antes, durante e depois da campanha. E eu sei que você, Altenir, a galera da Unidade Popular, tem uma história de luta que eu tô conhecendo um pouquinho mais hoje. Eu tô, assim, anotando aqui, eu tô gostando muito de conhecer mais a fundo, saber que a Unidade Popular foi legalizada, então, o 80. Ano passado, não é isso? Foi ano passado a legalização que saiu no TSE? Dezembro do ano passado. Dia Dezembro, 10 de dezembro. Isso, dezembro agora que foi legalizado, mas na verdade, olha só, é uma reunião de vários movimentos sociais. Olha que questão mais legítima de se construir uma agremiação partidária, né, um partido. A partir de movimentos de base, como você disse, a juventude há 25 anos, o MLB, que eu acompanho tão de perto também, há 20 anos, e nisso vocês vão construindo de base. A Aldenisa colocou aqui também, trabalho diário. Vocês, diferentemente de muitos partidos que a gente só vê nas eleições, que existem de 2 em 2 anos, então aí só na telinha, na época do horário eleitoral, passam 4 anos, você não sabe que partido é aqui, você até esquece que o partido existe, que o número existe. Vocês não, vocês estão diariamente construindo a democracia participativa e não só a representativa. Vocês também acreditam e ocupam as urnas, que eu também acredito, acho que a gente tem que ocupar as urnas como mais um instrumento democrático, mais um instrumento da nossa sociedade, mas não é o único, e eu preciso testemunhar isso. E olha só, trazendo aqui a contribuição aqui, mais uma vez, agradecendo aqui todo mundo, Paulo Davidson que entrou, Paulo aí. Paulo que entrou, Vilmara, o Raul, o Julian, ônibus sucateados, exatamente, e o Resigno coloca assim: mobilidade tem que ser subsídio dos grupos empresariais para trabalho, mas o município tem que garantir a todas as pessoas o acesso, exatamente, o direito de viver, dignidade da pessoa humana. E o Resigno completa assim: caixa preta é para quando desvendar uma tragédia. Entendi, o Resigno, da colocação. A tragédia está posta, ou ressuscitamos a mobilidade através das estruturas postas, ou apresentamos uma nova estrutura de mobilidade. Resigno, é isso. E eu digo mais, eu tenho comentado que a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande com questões da nossa capital, que se tornou agora há pouco, ano passado, salvo engano, a 10ª cidade mais populosa do país. Chegamos agora a 10ª, olha só, de um país continental como o nosso. Eu projeto, e vários estudos colocam isso, que existem problemas que a gente tem que resolver hoje, na nossa geração, nesse mandato da Câmara, nesse mandato da Prefeitura. Porque se a gente passar, talvez, 4, 8 anos, ou deixar para a próxima geração, o problema vai ser irreversível, como existem nas grandes metrópoles aí. Por exemplo, São Paulo, problemas que já viraram tragédias, né, como o Resigno colocou, assim, irreversíveis, e que agora eu sou otimista em acreditar que a gente pode, sim, como colocou o Resigno e você, Altenir, enfrentar de cara mesmo, para ainda conseguir reverter. Porque pode chegar um momento que isso pode ser irreversível, e aí a coisa fica muito mais complexa, e isso, no final das contas, representa o quê? Vida menos digna para a população, essa população que vocês dialogam na base, na feira, os trabalhadores informais, e eu preciso testemunhar isso. Altenir, obrigada por contar um pouco mais da história da UP, e da sua história também, do Nordeste, para o Paraná, do movimento estudantil, que vem aí do movimento da década de 80, dessa efervescência que depois resultou na nossa reabertura democrática e na própria Constituição Federal, que, aliás, até hoje, né, Altenir, você que começou a militar na década de 80, que até hoje não está plenamente sendo exercida, executada, regulamentada.
Tem muita coisa na Constituição que parece intocável. Por exemplo, resgatando aquela reportagem que eu acessei hoje, de que na crise os bilionários ficaram mais ricos. E tem lá na Constituição o imposto das grandes fortunas, a taxação das grandes fortunas. E aí, cadê? Ninguém fala, porque o Denise também colocou aqui que além da reforma administrativa que está em pauta, tem outra reforma que está em pauta, que é a tributária, que mais uma vez o que está em pauta é o texto das elites. Porque nós precisamos de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que garanta justiça social, que não faça inversão de roubar dos pobres para dar para os ricos, como acontece no Brasil, onde jatinho, iate, por exemplo, não paga IPVA. A gente tem que fazer uma reforma tributária, mas para a justiça social. E a gente, inclusive, a próxima batalha depois dessa deforma administrativa, entendeu? Porque é o fim do Estado brasileiro. Você transformar, como eu tenho dito, tirar servidores públicos concursados, qualificados, para colocar ali Queiroz. Para mim, essa é a reforma do Queiroz, é a PEC 32 é a PEC da rachadinha, que, aliás, teve denúncia aí nessa semana, né? Mas, Altenir, conta mais, e conta mais como que está a sua campanha, onde você tem andado, como que tem sido fazer campanha na pandemia? Como que vocês têm trabalhado nesse sentido? Então, antes eu queria falar também, um dos temas que a gente pauta muito é a questão da reforma do governo. Porque existe na verdade, é uma falta de vontade política dos governos de resolver esse problema da habitação. Se houvesse vontade, na verdade, mas infelizmente, quem de fato controla esses governos em geral são os grandes empresários e as imobiliárias também, aí, que especula muito em cima da questão, mas seja a nível nacional, seja aqui em Goiânia, quer dizer, existe hoje vários edifícios, prédios, casas, estão aí desocupados, sem nenhuma utilidade, entendeu? E os governos deveriam pegar esses terrenos ou essas casas para colocar à disposição dessas famílias que não têm onde morar, entendeu? Mas, na verdade, não existe essa vontade política deles. O que eles querem, de fato, aproveite-se das crises para querer valorizar esses terrenos, especulação imobiliária e ter superlucros, poucos se lixando para a situação, a vida do nosso povo. Então, se houvesse vontade política desses governos, poderia, desses prédios que hoje estão aí abandonados, sem nenhuma função social, esses terrenos, ser deslocado, ser designado para essas famílias. Né? Inclusive, muitas situações desses terrenos são terrenos que têm dívidas com os governos, né? Seja o IPTU que o nego não paga, está devendo, talvez seja até maior ou igual ao mesmo o valor do terreno, né? Mas não há essa vontade. Como também aqui mesmo em Goiânia, grande parte de Goiânia foi construída através de ocupações, né? Então, mas não estão legalizadas a situação deles. Até hoje, grande parte das famílias não tem o título da sua propriedade. Então, são pautas que achamos importante colocar nessa campanha e cobrar isso aí, e travar essa luta para isso, né? Para, de fato, essas famílias que hoje não têm onde morar, garantir o seu local, a sua moradia, que eu acho que é o mínimo que cada pessoa precisa, ter um local para sair do trabalho, ter para onde voltar, ter onde dormir de manhã e seu trabalho. Então tem que ter essa mínima condição. E essa é uma pauta que a gente acha muito importante e mantém em trabalho. Como você perguntou, a nossa campanha, né, apesar das dificuldades, mas nós temos exatamente tirado de visitar os bairros, né, mais periféricos, para de fato poder conversar com o povo, sentir a situação. As feiras livres também, temos visitado as feiras livres, como também algumas categorias, a gente teve recentemente ali no call center também, para os trabalhadores, né, porque é um setor, uma grande maioria, muito explorado. Então, com esses que a gente busca dialogar, com esses que nós estamos conversando, apresentamos as nossas propostas, e não só para pedir o voto, mas para pedir, para convocar, convidá-los, né, para se organizar, para participar da luta, entendeu? Porque, como a gente costuma dizer, não vamos parar no dia 15 de novembro, entendeu? A luta vai continuar, e essas pessoas não querem mais do que apenas um voto, queremos que ela torne-se mais um lutador, mais uma pessoa que vai engrossar as fileiras do movimento, mais uma pessoa que vai travar essa luta aí, posterior, né, depois das eleições, vai continuar essa luta. Então, é isso que a gente tem feito,
Estava agora à tarde aqui na Praça do Bandeirante, né? Entregando material, conversando com os trabalhadores, né? Isso aí. Então é isso que a gente tem feito. Temos dificuldade, porque, como falei inicialmente, né? Nossa candidatura é uma candidatura que não tem esses recursos, entendeu? O nosso partido, né, a Unidade Popular, por ser a primeira eleição que participa, não tem nenhum mandato, nada, o valor que recebeu, acho que só para ter uma ideia, acho que foi 1 milhão e pouco, enquanto que o maior recebeu quase 300 milhões. Então, ou seja, o outro recebeu 300 vezes o que a gente recebeu. Outros partidos aí, mas na média tinha 50 ou mais de 50 milhões. Né? Então foi esse mínimo aí, que de fato mal dá para cumprir as obrigações aí que tem que fazer do ponto de vista mais jurídico, né? Questão mais contábil, essas questões tem que fazer. Então, o que a gente tem mantido a campanha é com apoio mesmo, né, dos amigos, né, aqueles que acreditam na nossa luta, tem contribuído, tem ajudado bastante. O companheiro que falou há pouco tempo aí, a Aldenisa, que eu estava aí, que é minha irmã, mora em Recife, tem me dado esse apoio e compreende essa luta da gente também, né? Porque falou Que legal. há pouco tempo aí, publicamente agradecer a todos que têm contribuído essa luta aí. Eu também vou agradecendo aqui mais, mandando um abraço para todo mundo que está aqui. Raoni Júlia continua aqui, o Resigno, a Aldenisa, a Rosângela e o Odinei coloca questões, companheiraço, o Odinei coloca umas questões muito importantes aqui. Além do que o Resigno disse assim, os acordos internacionais não devem existir grandes riquezas se há pobreza. Exatamente, Resigno. E o Odinei coloca, para o povo nunca existiu isolamento social. Só o povo salva o povo. E uma das suas bandeiras fantásticas que eu testemunho, Altenir, acho que uma das sínteses, né, que eu vislumbro assim, que é a questão que você coloca, que é fundamental, deve ser prioridade, a reforma urbana. E como o Odinei coloca a questão do povo, eu sei que a reforma urbana que a UP propõe é uma reforma humana, que pensa no povo, na dignidade do povo, para que os imóveis cumpram a sua função social, né? A gente vê aqui em Goiânia, além dessa questão que você colocou, de um imóvel, às vezes, ter mais dívidas, que o próprio valor dele, além disso, tem a grande questão em Goiânia, que é a questão da especulação imobiliária. Isso é muito sério, traz consequências, assim, no urbanismo, trágicas. E eu fico muito feliz de saber que está você, a Rebeca que está chegando, ela acabou de mandar um zap ali, estou chegando em casa. Rebeca, vai chegando, e agora você já sobe aqui que eu vou passar a palavra para o Altenir para as considerações finais. Com a Letícia, com a Aline, com o Fábio, estão nas eleições, mas também todo mundo da UP, Carol Bertão, a outra Carol, a Luciana, e todo mundo, Odinei também, todo mundo da UP que eu tanto admiro. Companheirada de luta da base do fórum, que eu testemunho, eu friso isso mais uma vez. Altenir, então, a Rebeca já está chegando em casa, caminhando para as considerações finais, então, deixa sua mensagem final, seu número, inclusive, ontem a terça, a Letícia comentou do 80263, em referência à linha de transporte, que é símbolo, né, da juventude universitária aqui em Goiânia. E com você a palavra para suas considerações finais. Olha só a sua irmã aqui, a Denisa. Fico feliz em participar da campanha, porque acredito nessa luta. Fantástico, Altenir. E aí, considerações finais. Gratidão, viu, Altenir? Conheci um pouquinho mais de você aqui. Fantástico. Então, Michele, nós é que temos que agradecer esse momento, acho que foi importante a gente poder trocar essas ideias, reafirmar a luta nossa, a decisão. E eu acho que a mensagem que a gente teria que colocar aqui é, mais uma vez, convocar, chamar todos e todas, os companheiros e companheiras aí, luta para a gente, de fato, vestir a camisa, suar a camisa desses últimos dias aí, entender, inclusive, a importância desse processo eleitoral. Nós temos que disputar as mentes e corações aí. Nós temos que, de fato, fazer chegar essa mensagem ao nosso povo e chamá-los para, no dia 15, votar em nossos candidatos, como também se engajar nessa luta com a gente. Porque nós sabemos que a luta, eu já falei, né, não termina no dia 15. A luta
vai continuar. Tem muita batalha pela frente. Então, é nesse sentido que nós, inclusive, queremos dizer que a unidade popular que veio aí, se organizou com muito esforço de cada companheiro e companheira, que não fomos às ruas, estamos terminais, feiras, bares, fábrica coletar, ela não veio aqui apenas para passar uma eleição, ela vai ficar, veio para ficar e vai, de fato, continuar essa luta aí. E, nesse sentido, é que convidamos todos e todas aí a fortalecer essa luta. Então, agradecemos mais uma vez, e o nosso nome aí é Antônio Altenir 80123. Né? Então, é exatamente esse número. Estamos aí nessa chapa com nosso candidato a prefeito, o Fábio, né? 80. Fábio Júnior, 80, nosso candidato também a prefeito. Estamos juntos nessa luta. Então, mais uma vez, obrigado aí, Michele. Agradeço a oportunidade. Altenir, eu que agradeço demais o companheirismo. O Júlia colocando lives como essa são excelentes, parabéns. Eu acredito que lives assim e outras, e tem uma profusão de lives agora fazendo o que a gente mais precisa para a democracia. Debater, dialogar, que inclusive é o que eles estão evitando, sobretudo os políticos tradicionais. O que é um absurdo, Altenir. Você comentou isso, a questão da, aspas, facada. Isso é muito sério para a democracia. Quando o debate é interditado na democracia, é caminho para o fascismo. Se eu tenho políticos tradicionais que estão fugindo do debate, que é um pilar, um debate de ideias é pilar da democracia, é pilar do nosso Estado democrático de direito. Se isso está sendo corroído, né, erodido, fugido, porque a galera está fugindo do debate, a melhor palavra é as pessoas estão fugindo do debate, isso é muito sério. Isso é um sintoma, mais um sintoma dos tempos que a gente está vivendo. Isso é muito sério. Então, gratidão mesmo, muita, 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 muita gratidão. A Rebeca deve estar entrando aqui agora, estou chegando em casa. Será que a Rebeca está aqui com a gente? Ainda não, Rosângela Santiago. Ó, abraço para quem está aqui ainda com a gente. Rebeca, você já está chegando? O que eu faço agora, Altenir? Você quer falar mais um pouquinho enquanto a Rebeca chega? Eu não gosto de travar a agenda de candidato, viu? Eu falo, ó, o candidato tem que voar. Você falou uma coisa que me deu um clique aqui, faltam 10 dias. 10 dias. Então, tem que ir pra rua, tem que voar mesmo. Ó, Denisa, eu que agradeço. Para mim está sendo uma troca fantástica esse debate de ideias aqui. Conhecer mais a história dos companheiros e companheiras de luta, que para mim tem sido uma troca. Eu que sou paulo freiriana, né? Tem sido uma troca. Muita gratidão, que é a forma horizontal como a gente constrói o movimento progressista no Brasil e no mundo. Aliás, falando em mundo, quem diria que a gente ia estar torcendo por alguém de centro-direita ali nos Estados Unidos, né? Porque o sintoma do tempo que a gente está vivendo é um Trump e um Bolsonaro. Na verdade... Pode falar. Na verdade, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Travou, mas acho que voltou. Altenir? Eu acho que você tá... A internet travou. E eu queria ouvir esse na verdade. É importante a gente estar trocando sempre ideias sobre democracia, não só no Brasil, mas como no mundo também. A Denise travou para você também, então? Talvez deve ter caído. Às vezes alguém pode ter ligado. Caiu. Altenir, se quiser voltar para falar o na verdade, despedir, terminar de despedir. Ó, a Rebeca entrou aqui. Altenir, será que o Altenir volta? Rebeca, eu vi que você já entrou. O celular do Altenir travou. Deve ter sido a internet. Deixa eu perguntar para ele aqui se ele volta para um... Ótimo, Rebeca. Chegou na hora. Só deu uma travadinha aqui.
Será que o Altenir volta? Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp, vamos ver. Volta. Acho que ele caiu, hein? Acho que a internet dele caiu, porque eu acho que ele não tá nem no WhatsApp. Bora então, Rebeca? Vou falar pra ele aqui então. Ele já tinha se despedido, mas eu tava prolongando, já ia entrar até nas eleições dos Estados Unidos, que estão eletrizantes, inclusive. Rebeca, eu acho que ele não voltou. Acho que a internet do Altenir caiu mesmo, então pode pedir participação, Rebeca. Chega mais. Mais uma companheira da UP. Deixa eu dar um alô pra ele no zap aqui. Pode pedir, Rebeca. Pode vir, bora conversar. E todo mundo que tá entrando aí. Marcela. Rebeca, se não apareceu para você o solicitar, você pode sair e entrar de novo. E aí vai aparecer solicitar. Rebeca? Conseguiu pedir solicitar? Se não tá aparecendo para você, talvez você pode... Ah, peraí, que eu acho que eu achei aqui como que chama as pessoas. Peraí, Rebeca, eu acho que eu vou te puxar. Hoje a gente descobriu... Opções no Google Meet. Ah, consegui. Oi. Conseguimos, Rebeca. Boa noite. Bem-vinda. Eu acho que tá um Boa pouquinho noite, escuro. tudo bom? Pois Tudo é, bom. porque a luz do meu quarto é tão ruim. Tá na contraluz, entendi. Ó, tá melhor, bem melhor. É. O duro é que aqui não tem nenhum lugar pra segurar. Vou ficar 1 hora aqui segurando na minha mão. Não, mas então, se você preferir deixar num lugar mais confortável, tá tranquilo. A gente vai fazendo. Aí a hora que eu cansar, eu tento colocar aqui em algum lugar. Você muda, não desliga não, você Cheguei muda, a gente vai adaptando. É porque eu Não, show cheguei do demais. ato agora. Não deu tempo nem de assim, arrumar, sabe, o cenário, qualquer coisa assim, pôr luz. Não deu tempo de fazer nada. Só cheguei e falei, bora. Ou seja, é por um bom motivo, tanto é que a Rebeca ia entrar às 18, a gente tinha programado a Rebeca às 18, eu atendi às 18h45, aí a Rebeca me manda o WhatsApp de manhã. Michele, vou no ato, eu quero que você conte mais o ato, inclusive, e posso trocar? Eu falei, na hora, imagina, pela causa, na hora. E aí, gente, já emendando com o ato, eu vou te apresentar e vou te passar a palavra, Rebeca, porque o espaço é seu. Completando, então, agora, a terceira candidatura da UP aqui em Goiânia, companheiraços e companheiraças de luta. Ô, Altenir, deu tudo certo? Agora voltou. Valeu demais, viu, Altenir? Gratidão demais você ter vindo aqui. Agora eu vou completar a tríade da UP. Que hoje, Rebeca, o Altenir contou um pouco da história da UP pra gente aqui. Eu fiquei sabendo ainda mais, me apaixonando ainda mais pela história do partido, de vocês. Juventude, uma das mais combativas de Goiás, e do Brasil, né? Que eu testemunho. Eu preciso testemunhar isso. Rebeca, companheira feminista. Eu comento que a primeira pessoa que eu conheci foi o Fábio, meu economigo, lá na economia, quando eu entrei em 2015, tinha feito o Enem. Saí do banco, o banco não saiu de mim. Aí o Fábio, no primeiro dia de aula, sai do final da sala, vai lá na primeira cadeira, estava na primeira cadeira, ele, você é Michele ativista, né? Eu falei, sim, você também é ativista, não é? Ele, sim, Fábio, Movimento Santinho, vindo da engenharia. E aí eu conheci todos os demais companheiros e companheiras da UP. E agora, para completar as candidaturas, você, Rebeca, que é companheiraça de luta também, sempre nos atos dos movimentos feministas, movimento estudantil, compondo também o Fórum Goiano e nas nossas frentes aí pela democracia, por direitos sociais, contra as reformas. Você, Rebeca, sempre presente. Eu preciso testemunhar isso. E aí agradecer mais uma vez todo mundo que está entrando. Eu vi que a Leila do Jazz também está aqui, a Samira. Altenir continua com a gente aqui, mas o Julian e a Denisa.
Rebeca, é isso. Você, eu posso contar uma coisa que eu acabei de lembrar, inclusive? Uma vez a gente estava num ato, Pode. eu acho que era 8 de março, e a gente. Nossa, eu acho que foi um ato que a gente. Gente, esse ato foi loucura. Porque a gente saiu da Assembleia Legislativa, eu acho que era isso. 8 de março, as mulheres do campo estavam fazendo ocupação, com reivindicações do campo. E aí nós fizemos uma marcha, pegamos a Anhanguera, fomos até o Dergo, depois do Dergo, Secretaria de Segurança Pública do Estado. Passa em frente a sede da Secretaria de Educação, ocupação das OS, etc., ali também na Anhanguera. Eu lembro direitinho assim a cena, tava você e a Letícia assim, e você pega o microfone e pá, das OS e da educação, e você, baixinha, aquela menina, que eu tava conhecendo vocês há pouco, assim, né? Essa galera de luta, da base diária dos terminais, o tempo inteiro nas feiras, vocês o tempo inteiro fazendo trabalho de base. Tanir, eu que agradeço, valeu demais, viu? Tô aqui testemunhando mais essa menina de luta e comentando uma das vezes que essa galera tem poder. Ou a Rebeca no microfone, viu? Sempre de luta. Então, pra mim é um prazer que você tá aqui também, Rebeca. Lembrei, gente, eu tô adorando essa gente que faz, eu tô salvando todos os vídeos, porque tá sendo parte da minha memória de saber que eu tenho o prazer e o orgulho de ladear pessoas como vocês. Eu até brinco que eu tô na meia guarda, chegando na meia guarda, eu falo muito com a Ângela, né, que a gente foi do meu bem estudantil em 2000. E aí, a galera passando bastão pra gente, e pra gente, a gente tem um certo alívio, saber que vocês estão vindo agora das novas gerações com muita e muita garra. Gratidão, Rebeca. E aí, da onde você vem, pra onde você vai, conta um pouquinho da sua história pra gente. Antes, durante e depois da campanha. Quem é Rebeca Calgado? Então, vamos lá. Primeiramente, assim, gente, se eu tiver meio errando as palavras, vocês perdoam, porque o ritmo da campanha tá frenético, então nem dormindo direito eu tô. Então, às vezes, assim, quando eu vou falar, as palavras embolam mesmo na minha boca, mas faz parte. Então, e você tá na adrenalina que chegou do ato agora? Pois é. Primeiramente, agradecer a Michelle, né, pelo espaço. A Michelle, eu conheci a Michelle, né, dos movimentos, principalmente uma referência do movimento feminista, tantos anos aí, junto com outras companheiras, organizando o 8 de março de Goiânia, também lá do fórum, né, que já teve vários nomes esse fórum, né, que eu já nem decorei qual que é o nome atual, mas é um fórum goiano de luta, né, eu acho que é contra as reformas, e que tem mobilizado para a nossa cidade, assim, minimamente ser resistência no meio de tudo que a gente está vivendo. Então, assim, quem é Rebeca, né? Eu sou estudante de psicologia na UFG atualmente. Eu sou coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento de luta, né? Pela vida das mulheres que existe aqui no Brasil, né? Sou também coordenador atual, faço parte, né, do diretório municipal da Unidade Popular, que é o partido que eu faço parte, e estou somando aí nas lutas da nossa cidade. Aí, assim, minha história, assim, de luta, eu acho que eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que é, assim, o mais verdadeiro, né? Desde que eu nasci numa família de mulheres, numa família, enfim, fui criada pela minha tia-avó, pelas minhas primas, a minha família, a minha bisavó, enfim, minhas irmãs, toda a minha família é majoritariamente de mulheres trabalhadoras e guerreiras, que desde cedo, assim, me ensinaram mesmo que era necessário quando é mulher, sabe? Você batalhar, você ser independente, você tentar viver e conquistar a sua vida, né? Para não ter que depender de outras pessoas. Então, assim, desde sempre eu tive exemplos, né, dessas mulheres. Além de ser uma família de mulheres, uma família que, assim, 90% das mulheres são professoras, né? Então, uma ligação muito forte com a educação. E que eu sempre estudei em escola pública, né? Então, eu estudei aqui no BAR, no João Clarimundo de Oliveira, depois estudei no pré-universitário, estudei no Liceu de Goiânia. E enquanto, enfim, eu estava, né, nessa vida,
de escola pública, né? Também, assim, também estudei no Basileu, né? Na escola de artes, muitos anos, né? Estudei balé clássico e música. Eu sempre via muitas coisas, assim mesmo, muitas injustiças acontecendo, né? Professor sendo tirado da escola, às vezes a gente ficava lá lutando por causa de bebedouro com água gelada, às vezes porque a gente queria um lanche melhor na escola, às vezes porque na sala de aula não tinha nem ventilador. E aí foram essas coisas que começaram a assim, me indignar, né? Desde cedo. Então, foi nessa época, assim, lá no auge da adolescência, né, com 14, 15 anos, que lá no pré-universitário a gente decidiu é, recriar, né, refundar o Grêmio do pré-universitário, que, assim, se ainda estiver ativo hoje, se chama Grêmio Pedro Pomar. E aí participei das gestões lá do Grêmio Pedro Pomar. Aí depois eu fui estudar no Liceu de Goiânia. Aí lá eu também ajudei a, a recriar o Grêmio de lá. E aí foi nesses contextos, assim, que, enfim, não dá para falar muito agora, mas que na época estava tendo, foi implementado as escolas integrais. Isso foi muito, assim, uma coisa do governo Marconi extremamente autoritária. Então já tinha, assim, um incômodo, sabe, nosso, disso que tinha acontecido e foi acumulando. E aí quando veio aquela ideia das OS na educação, a gente já começou a se organizar mesmo para lutar contra. E aí a gente começou a fazer ato, fazer faixa, fazer cadeiraço, e por fim a gente resolveu que tinha que ocupar as escolas. Então, o que acontece é que né, foi aí que eu acho que assim, realmente aflorou, né, o movimento estudantil. Então, por isso que quando você falou lá daquele ato do 8 de março, quando a gente passou na Secretaria de Educação, eu realmente, assim, na hora eu falei assim, eu vou falar aqui, porque foi um movimento muito forte, muito intenso, com muita repressão do Estado. Cheguei a ser presa também, junto com outras pessoas, outros companheiros, né, na época no governo do Marconi, Perillo. E depois que eu entrei, assim, é muito engraçado, né, porque quando eu recebi uma ligação, eu lembro direitinho, eu estava no IFG, vendo coisa da ocupação, que eu acho que na época o IFG estava ocupado. E aí tinha acabado de chegar uma notificação para mim, dizendo que eu estava sendo processada, que meu nome estava no processo lá de reintegração de posse do JCA, né, do José Carlos de Almeida. E aí eu tava, né, tipo assim, ligando pros advogados, tentando saber o que ia acontecer. Enquanto isso, minha família me ligou, tipo assim, oi, Rebeca, você passou no vestibular, você passou no Enem, você vai fazer psicologia na UFG. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava ganhando, tipo, parabéns, você passou na UFG. Tinha acabado de chegar uma reintegração de posse e resolvendo coisas da reintegração de posse, né? Daí, assim, quando eu entrei na universidade, nada disso mudou, então continuei participando das lutas pelo DCE da UFG, nas ocupações contra a PEC 55, nas manifestações dos tsunamis da educação, né? Participei de 4 gestões do DCE. Também ajudei a refundar o centro acadêmico do meu curso, que hoje é o CAPSI, o Centro Acadêmico de Psicologia da UFG. E assim, somado a tudo isso, né, sempre desde o início eu participei das mobilizações das mulheres. E assim, essa sempre foi a minha, tipo assim, a minha pauta preferida. Educação, né, claro, mas também a questão das mulheres. Porque para mim, assim, ser mulher assim, luta, sabe? Não tem como. Se você é mulher, você em algum momento da sua vida, você vai ter que necessariamente lutar para sobreviver nesse sistema que a gente vive. Então, foi dentro desse contexto de luta, né, de participação do movimento de mulheres Olga Benário e de participação no movimento estudantil, né, para falar um pouquinho também do Olga, dizer assim que a gente ajuda, né, a organizar
as articulações dos movimentos que tem em Goiânia, né? Então, por exemplo, 8 de março, às vezes, né, tem o 25 de novembro. A gente também faz os nossos encontros, tem nossos grupos de estudos, né? Uma pauta muito forte aqui no estado são a questão das creches, né? Então, lá em Aparecida de Goiânia, na ocupação Alto da Boa Vista, a gente tem construído, né, junto com o MLB e os moradores da ocupação e o coletivo Quintal, uma creche, né, que chama Creche Comunitária Assembleia das Crianças, uma creche para ser de uso, né, das crianças da ocupação e da comunidade no geral, né? Então, são trabalhos, assim, que eu me orgulho muito de fazer parte, e eu acho que o trabalho mais, não dá para dizer, assim, o melhor, né? Eu acho que não cabe, mas, assim, o mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi legalizar a unidade popular, né? Então, por último, dizer que desde 2016, quando eu entrei na UFG, a gente fazia coleta de assinatura toda semana, todo final de semana, ia para bairro, feira, ia para rua, avenida, para todos os lugares, coletava assinatura, né? O partido chegou a de realmente legalizar um partido, porque a gente não estava satisfeito com os partidos que existiam, a gente não via perspectiva na política que estava sendo feita no nosso país, então a gente decidiu que a gente queria criar a nossa própria política, sabe? E assim, eu não tenho dúvidas de que a unidade popular é gigante, sabe? Hoje a gente tem a nossa primeira eleição que a gente está concorrendo e é um partido que não sai das ruas. Nossa campanha está sendo todos os dias nas feiras, nos bairros, nos terminais, sabe? Propondo as coisas de forma coletiva e tentando fazer o melhor para a nossa cidade. Então eu acredito que é o que, assim, falando da minha vida, eu acho que é isso, assim, é uma vida de luta, uma vida de construção coletiva, e uma vida que entende que a gente precisa mudar, né? Precisa realmente, assim, mudar o que a gente está vivendo, porque não dá mais para continuar aceitando ser massacrado todo dia pelo capitalismo, pela sociedade que a gente vive, sem fazer nada. Eu acho que é isso. Vou pegar gancho aqui nas palmas do Odinei para sua história. Geração nova chegando aí com toda essa história de luta. Eu fui anotando aqui alguns pontos. E um primeiro pilar, assim, falando da UP, né? O Valtenir falou aqui do MLB, MLC, o JR, Olga, você me comentando Olga, a Juventude. É um partido que foi legalizado em dezembro de 2019, mas que tem 20, 25, muitos anos de luta, vindo da base. E na base continuando. Não só na legalização, mas na origem do partido, que eu acho que essa é uma origem tão legítima. Se a gente fosse entrar aqui, inclusive, no mérito de legalização de alguns partidos aí que TSE, inclusive, barrou, porque foram fraudes eleitorais, né, ou tentativas de fraudes eleitorais, contrapondo a história de luta, de base da UP 80, que eu tenho muito orgulho de ladear. E você, passando por o Liceu, a Isabelzinha esteve aqui na sexta-feira contando a história de luta do Liceu, né? Então o Liceu tem essa tradição, esse histórico de formar militantes de luta, né, no movimento estudantil, e eu preciso referenciar a questão das OSs. Mas muito, assim, muito. Se as OSs hoje não estão sendo realidade na educação, porque na saúde estão, e estão mostrando o que representam, gastando mais recursos e atendendo menos, achando que passar uma tinta na parede é melhorar o atendimento, e não é mesmo. Se foram barradas na educação, o movimento estudantil, a juventude goiana, tem todo o mérito, através dessas ocupações e de tantas outras lutas que você fez parte, Rebeca, e muito me orgulha de saber que a gente está junto aqui no dia a dia, na luta diária, como eu tenho dito aqui, gente que faz, são pessoas de ação coletiva e progressista. E aí, comentando das OSs, a gente trouxe aqui em duas oportunidades
a professora Maria Silvia de Pietro. Ela veio através do mestrado, depois eu fiz um convite para ela retornar. A Maria Silvia, que é a grande referência do direito administrativo no Brasil, lá na década de 90, Hélio Bresser Pereira, que foi da reforma administrativa de 98, lá em 90, ambos já se arrependeram. Fizeram a meia-culpa, porque na época eles defenderam esse modelo de OS, um modelo mais de flexibilização. Hoje eles entendem que eles falam não. No Brasil que importa de uma forma totalmente equivocada, porque a OS é baseada no modelo norte-americano, que tem um outro sistema, inclusive jurídico, lá é common law, aqui civil law. Lá as agências reguladoras têm um papel, aqui tem outro. Aliás, aqui o papel das agências reguladoras, tem hora que eu vejo a audiência pública e me parece mais sindicato patronal. Você olha o presidente de uma Anatel falando, você fala, opa, ele está defendendo, são as empresas, né? Que inclusive estão reinventando até a forma de fazer sindicato patronal. Mas, enfim, de uma forma para camuflar os interesses e lucros que são totalmente contrários à nossa enquanto população, enquanto sociedade, principalmente na área da comunicação. Mas, Rebeca, nossa, que massa saber um pouquinho mais de você, da sua família, da sua trajetória. Nova, geração nova, mas com tanta história de luta. Orgulho mesmo. E conta pra gente mais a campanha, então, como que tá sendo a campanha. Eu fiz essa pergunta pro Altenir, eu que fui candidata em 2016, e era outra configuração. Aliás, cada campanha que está tendo outros tantos elementos. A cada eleição tem uma mudança eleitoral, uma mudança da legislação. Por exemplo, agora, além da pandemia, do próprio contexto da pandemia, da crise sanitária, não tem coligação. Outras mudanças aconteceram também, inclusive, na questão da própria comunicação digital. Como que está sendo fazer campanha? Você acabou de chegar da rua, acabou de chegar de um ato de rua, em apoio a Mariana Ferrer. Essa atrocidade desse, muitas aspas, estupro culposo que não existe e que merece todo o nosso repúdio. Como que está fazer campanha? Como que é fazer campanha? É a primeira eleição, inclusive, né? Como que está sendo? Tá, Michele, só um minutinho, porque minha bateria tá acabando. Então, eu vou pegar o carregador e já respondo pra você. Claro, por favor. Enquanto isso, eu vou agradecendo todo mundo que está aqui com a gente. O Altenir continua com a gente, a Denisa, o Julian, o Júnior. A Denisa comenta uma sociedade machista, aí que vocês vão ficar vendo meu teto. enquanto carrega. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui. A Denisa colocando uma sociedade machista, patriarcal, misógina e elitista. No ponto, Denise. A Aimee, o Odinei, o Matheus Rodrigues, Pedro Mendes, Luan Soares, João Diniz, Simianto, o Isajaó, também passando por aqui, Raíssa Vieira, Samira e todo mundo que está passando por aqui e que vai nos assistir também, que a live fica gravada aqui no perfil. Está tendo um acesso muito legal, porque quando as pessoas me perguntam, Rebeca, que eu tô, né? Tô aqui no ritmo das eleições. E aí eu falo, olha, passa lá no meu Instagram, gente que faz, qual que é a causa que você defende? Eu falo que eu nem peço voto, que eu mapeio o voto, que eu vou debater com todos os meus amigos. O que você está defendendo? E aí? O que você acha disso, daquilo? Eu falo, olha, o seu perfil é essa candidatura e vou indicando. Meu voto é esse. E tem essa pessoa, tá lá no Gente que Faz, eu referencio todo mundo que eu tô conversando aqui, não é nenhuma entrevista, é uma conversa mesmo de companheiro de luta para companheiro de luta diário, no dia a dia. Carregou, Rebeca? Colocou certinho? Uhum. Então conta pra gente da campanha, a sua que é a primeira, conta pra gente como é que tá a rua agora em 2020. Então vamos lá. Eu vou tentar não ser repetitiva, né? Porque eu sei que o Altenir, eu não consegui assistir, mas eu sei que o Altenir deve ter falado bastante, né? Mas, assim, primeira coisa que eu acredito que é novidade, né? É que, assim, o nosso partido é o primeiro partido a ser legalizado. Aliás, é a primeira eleição que a gente está concorrendo. Então, porque a gente foi legalizado há pouco tempo. Então, é, sobretudo, assim, uma eleição de aprendizagem. Uma eleição em que a gente está aprendendo que inclusive as coisas boas e as coisas ruins, sabe? Então eu coloco muito isso, assim, que pra mim tá sendo um grande aprendizado. Porque, por um lado, a gente tá entendendo que a gente precisa fazer atos de rua
que a gente precisa ir para a rua, e eu acho que principalmente no contexto da pandemia, a Unidade Popular teve uma grande sacada, e uma sacada assim, que foi importante para o cenário, tanto nacional, mas também para o cenário goiano, de entender que não ia ter como, que a gente ia ter que ir para a rua. E assim, a gente entendeu isso antes, na minha opinião, porque a gente dialoga com a classe trabalhadora. E mesmo entendendo que a gente está numa segurança, prezar, enfim, por realmente assim, cuidar das nossas vidas, a gente vê que a gente está vivendo uma grande contradição, em que no governo, né, do Bolsonaro, em conjunto com os governos do Iris Rezende, do Caiado, entregaram assim a gente assim de quase que dá para dizer assim, quase que para um embate, né? Não no sentido de que assim, a gente tem o coronavírus avançando, a gente tem muitas pessoas morrendo, né? Todos os dias, os hospitais superlotados, a gente tem uma diminuição do auxílio emergencial e uma série de medidas que, enquanto o Bolsonaro dá uma miséria para a população e não faz nenhum tipo de medida que realmente proteja as pessoas, ele doou milhares e milhares e milhares para salvar os bancos no início da pandemia. Então, assim, o que a gente vive hoje é uma contradição. Ou a pessoa, né, o trabalhador, a trabalhadora, a mãe fica em casa e se protege do vírus e morre de fome, ou ela não morre de fome, vai trabalhar, vai, né, tentar ganhar seu ganha-pão e pega o vírus. Então, assim, é realmente uma situação de impasse. E a gente entendeu que se o trabalhador não estava tendo o direito da quarentena dele garantido, que ele estava na rua, ele estava trabalhando, a forma da gente chegar nesse trabalhador é ir na rua também, né? Com todo cuidado, com todo, enfim, todo o protocolo, né? Sempre de máscara, sempre passando álcool em gel, sem relar em ninguém, né? Também sem ficar abraçando, tudo mais, mas realmente tentando conversar com as pessoas. Porque nós precisamos, nós da Unidade Popular, e aí vem a parte que eu falo que é a parte complicada, né? A gente não tem tempo de TV, tempo de rádio, a gente tem um fundo eleitoral que, assim, não chega nem perto do que os outros partidos ganham, né? Então, assim, o fundo eleitoral da Unidade Popular veio, acho que 1.200.000 né, do país inteiro, enquanto tem partido que ganha um absurdo, rios e rios de dinheiro para fazer campanha. 300 vezes além mais, de né, que o receber- Otenir comentou. Uhum. E às vezes a gente tem aí partidos que, além de tudo, fazem conchavo com ricos empresários e aí que financiam, né? Eu lembro que esses dias eu estava conversando com os companheiros que parece que candidatos, por exemplo, como o Vanderlan, ele doou para a própria campanha dele, do dinheiro dele, R$ 1 milhão, né? Então, não sei, assim, de verdade, eu não sei se confere, mas era numa conversa mesmo que eu estava tendo com algumas pessoas e falaram isso. E que, assim, esse tipo de coisa me deixa realmente revoltada, sabe? Por entender que a gente está fazendo campanha com muito pouco, com doação de tudo, de todo mundo. Então, toda a nossa organização, Michele, ela é por doação e por tempo dos nossos militantes que acreditam nessa causa. Então, assim, desde a arte que é feita, desde a reunião que é marcada, desde quem vai para a rua, quem faz o panfleto, quem vai pegar o meu celular e disparar a mensagem, quem vai organizar a planilha das finanças, quem vai preparar a agenda da semana. Todos os mínimos, dos mais mínimos detalhes são feitos por pessoas que realmente acreditam no que a Unidade Popular tem para oferecer para a nossa população e que estão realmente comprometidos com essa causa. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, a Unidade Popular é forte, e muito, muito, muito forte. Porque, como você mesmo falou, a gente tem base, a gente não quer que a eleição seja um fim em si mesmo. A gente não quer distribuir panfleto só por distribuir, né? Pegar material só por pegar, sabe? Falar só por falar, voto só pelo voto. A gente quer realmente, a gente tem feito isso, né? De ir nas feiras, conversar com as pessoas, pegar o telefone, marcar uma reunião, puxar uma mobilização e tentar organizar a classe trabalhadora.
né? E assim, isso não vai acabar na eleição, pelo contrário, vai continuar pelos próximos anos aí, até a gente tomar o poder mesmo, né? De fato. E depois que tomar, vai continuar também, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem algo que, assim, é extremamente importante, que é a disposição das pessoas, é a gente conseguir ir para as ruas e conversar com a população, sabe? Pouquíssimas pessoas fazem isso. Hoje, como com a pandemia, né, nos últimos dias, os candidatos, principalmente agora, nas últimas 2 semanas, tá cheio de candidato em feira para tudo quanto é lado. Mas a galera chega lá, só dá o panfleto e vai embora, dá o panfleto e vai embora. A gente não. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Quero conversar com você, eu quero apresentar o meu partido. Aí, às vezes, tem gente que até fala assim, eu nem voto em Goiânia. Eu falei, não, mas não tem problema você não votar em Goiânia. Eu quero falar para você do meu partido. Aí a pessoa escuta. E, assim, essa é a alternativa que a gente quer para a nossa população. A gente quer um partido construído por trabalhadores, por estudantes, por os jovens. Perdão, Rebeca. Ao vivo. Não, tudo bem. E aí, assim, na minha opinião, eu acho que esse tem sido o nosso trabalho, né? Assim, e é difícil, e assim, falando aqui um pouco, né, já que hoje a gente essa entrevista ela é mais, né, de boa, mais informal mesmo. É uma dizer conversa, assim, é um bate-papo nosso, de companheiro para companheiro. E além de tudo, dizer assim, que também, eu até uma vez tuitei isso, brincando, assim, que meu sonho é, tipo assim, a próxima vez que eu for candidata, ser funcionária pública para poder tirar a licença. Porque, assim, por enquanto, eu acho que eu, a Letícia, enfim, todos os nossos candidatos, o Fábio também, a gente não tem licença de nada. A gente continua, e os militantes também, continua tendo a faculdade, continua tendo a casa, continua tendo todas as responsabilidades. Então, como mulher, eu sei que eu tenho que me desdobrar em mil para dar conta de tudo, né? Para fazer reunião, para participar da manifestação, para escrever meu TCC, para limpar a casa, para organizar o Olga, né? Que também é um movimento que a gente não deixa de lado. Então, tudo que está acontecendo, a gente vê que é realmente um esforço nosso de fazer com que a nossa ideia chegue no máximo de pessoas possíveis. E os reflexos disso vão vir. Eu estou muito curiosa. Eu não sei quantos votos eu vou ter, né? Não faço ideia. Mas uma vez eu teve um dia à noite que eu sonhei que a gente tinha tido 16 mil votos em Goiânia. Então, entre aspas, né? Estou profetizando aí que a gente vai ter 16 mil votos. Mas, Rebeca, teve uma pesquisa, inclusive, que o Fábio saiu super bem colocado, sem tempo de TV, com toda essa desigualdade que você coloca. Ele chegou a 4% mais ou menos, né? Sem recursos, não foi isso? Tanto é que ele participou de algumas sabatinas, alguns debates promovidos por entidades privadas, né? Por conta dessa boa colocação, e eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu disse, isso é resultado de trabalho nas ruas, no povo, na base, diário, também não é hoje, só na eleição, não. Eu falo para todo mundo, olha, esse pessoal aí tá na rua todos os dias, 365 dias por ano. E é uma desigualdade que você colocou muito interessante, é uma desigualdade financeira. Você acabou de comentar algo que eu comentei, que eu descobri que eu tinha um privilégio temporal. A gente vai descobrindo privilégios, né? Vai se repensando, que, inclusive, por ser servidora pública, eu tive esse tempo que você tem de fazer campanha, porque muitos candidatos têm que sobreviver, estudar, no final do dia, da noite, aliás, muitas vezes da noite, que ele tem tempo para fazer campanha. Então, existe muito desequilíbrio nas eleições, e é incrível como vocês enfrentam esse desequilíbrio. Você me falou, outra questão que eu me lembrei agora sobre licença para servidor público, tiveram algumas eleições que alguns servidores públicos tiravam licença, não faziam campanha, não tinham muitos votos, tanto que quando eu fui tirar, eu lembro que você assina vários documentos e tal, aí até o pessoal alertou, olha, aconteceu isso, isso e isso, tal. Eu falei, não, essa candidatura aqui é de luta. Graças a Deus eu tive um êxito muito, muito legal, assim, fiquei muito feliz.
Eu falo que não foi uma vitória eleitoral, mas foi uma vitória política muito grande. Eu fui muito apoiada, inclusive, Rebeca, o Gente que Faz, o Segundamente, que você também já esteve lá na segunda-feira, que Segundamente era o programa da minha campanha, inclusive, que era toda segunda-feira. Segundamente, porque primeiramente fora Temer, e agora nós estamos aqui, segundamente, que primeiramente fora Bolsonaro. É um retorno para o universo por mais mulheres da política, por mais progressistas como Altenir, por mais pessoas de luta na política, que a gente precisa testemunhar e dizer, olha, essas pessoas estão na base, apesar de todos os desequilíbrios que existem para a campanha, de todas as dificuldades, que não é simples, quem enfrenta sabe o quanto que é difícil, e ao mesmo tempo, o tanto que é um aprendizado. Eu sempre falo que campanha é um profundo exercício de cidadania e autoconhecimento. É uma Rebeca antes e depois da campanha. Comigo foi dessa forma. Foi uma Michelle antes e depois da campanha, como cidadã, como ativista, até como profissional também, impacta em todas as áreas da nossa vida, assim, porque é um exercício fantástico. E aí, já caminhando para o final, a gente passa tão rápido, antes era de 1 hora, aí o Instagram liberou 4 horas, falei, opa, agora eu vou entrevistar mais pessoas, vai dar tempo de trazer mais amigos e companheiros de luta aqui, terminando então agora 1 hora e meia. Queria agradecer todo mundo que passou por aqui, a Thaís está lá do outro lado do mundo, inclusive, Tiele, Marcela, Lucas, Gabriela, Hanasha, a Grazi Carrijo, Júnior, todo mundo que passou por aqui, deixa eu dar um aceno aqui e te agradecer então, Rebeca, passando para você a palavra para as considerações finais, passou muito rápido, tão rápida quanto é a campanha, inclusive, e obrigada, gratidão demais. Eu que agradeço. Bom, assim, para finalizar, dizer assim que, deixa eu pensar o que eu vou falar nas minhas considerações finais para sintetizar. Mas dizer assim, ó, que a minha candidatura ela é voltada principalmente para 3 eixos, que é o eixo de saúde, mulheres e educação, mas que durante a campanha a gente foi vendo necessidades reais que a nossa cidade precisa. Então, algumas pautas foram sendo acrescentadas, como a questão dos feirantes, da situação dos feirantes na cidade, de descaso da prefeitura com estrutura e tudo mais. E também questão da cultura. Goiânia, questão da pauta do skate, da necessidade de se valorizar a cultura e tudo mais. Então, assim, quem quiser conhecer mais, não dá para falar de todas as propostas, não dá para, assim, fazer uma longa explanação, mas dizer, assim, que, no geral, esses eixos, eles existem, porque eu entendo, tanto quanto uma quase profissional aí da psicologia, né, como também uma pessoa que vem nessa trajetória política, a gente precisa trabalhar com política pública. Então, para atingir quem a gente quer atingir, que é a classe trabalhadora, as mulheres negras periféricas, a gente tem que produzir política pública para quem acessa os serviços públicos, né? Então, quais são esses serviços públicos? Por exemplo, o SUAS, que é o Serviço de Assistência Social, são as mulheres, muitas vezes, negras que acessam esses serviços, né? Com Bolsa Família, enfim, com kit berço. Às vezes, quando você tem um filho com necessidade especial, né, você também recebe auxílio. Então, a gente precisa fortalecer esse sistema. E aí, enfim, entra toda a questão que a gente pauta do fim da violência contra a mulher, da construção de casas-abrigo, né, em Goiânia e tudo mais. Aí, outra coisa que a gente precisa pensar é na saúde. Então, pensar na saúde da mulher abarca muitas questões, porque a gente pode pensar na questão das maternidades, a gente pode pensar na questão da luta pelo fim da violência obstétrica, da própria regulamentação, né? Assim, eu não sei se o termo jurídico é esse certinho, eu não estou lembrando agora, mas no sentido de, assim, hoje a gente não tem nenhuma lei que fala, assim, exatamente, por exemplo, o que é a violência obstétrica, por que ela não pode ser cometida, como que a gente faz uma denúncia. Então, todas essas questões, para nós mulheres, são extremamente importantes. A gente tem também a questão da valorização dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossociais, que são importantes também, e da necessidade mesmo de defender o SUS. A questão da educação, a gente pauta na questão das mulheres,
que são mães, que precisam ter um lugar para deixar os seus filhos. E a gente tem hoje um déficit muito grande de CMEIs na cidade. A gente também tem a própria questão das crianças, né? Porque é um direito das crianças irem para as creches, e se não tem, a gente não tem esse acesso das crianças às creches, a gente está negando o direito à educação dessas crianças. A gente tem também uma grande necessidade de se incluir e discutir de fato a questão de gênero nos currículos. A gente tem, por exemplo, também a necessidade de falar sobre o piso, né, dos professores, enfim, uma série de questões também na educação. E aí, assim, quem quiser conhecer mais, me procure, me chama no Instagram, no WhatsApp. Quem quiser ajudar, pegar material para entregar, né, quiser que eu vou na casa da pessoa para conhecer a família, pedir voto. Quem quiser também participar das mobilizações, procura a gente, principalmente dá uma chance para a Unidade Popular nessas eleições, votar 80, votar 80080, né, que é o meu número, como diz o meu slogan, para Goiânia florescer mulheres no poder, né, e não é qualquer mulher, são as mulheres trabalhadoras, as mulheres que lutam pelo direito à saúde, pelo direito à educação, que estão, de fato, construindo tentando construir uma cidade diferente para a gente. Então é isso. Vote Rebeca, vote Fábio Júnior e viva a Unidade Popular. Viva, viva esse novo partido que nasce com uma história, uma trajetória que eu conheci hoje muito mais. Movimentos de base. Feliz demais, Rebeca. Gratidão. Que trajetória linda de juventude feminista. Rebeca Calgaro, 80080. Uma história de um partido e de uma pessoa, de uma feminista queridíssima, companheiraça de luta, aqui da luta diária, como a gente fala, como eu tenho falado, gente que faz, de ação coletiva e progressista. Então pode seguir a Rebeca e o Oteni que esteve aqui nas redes sociais, dialogar, chama no direct, chama no WhatsApp. É momento de política, é momento de conversar. É gente que gosta de gente, vamos eleger mais pessoas progressistas, mais mulheres de luta, não basta eleger mulheres. Olha, Damares, a gente tem que eleger mulheres que defendem mulheres, da nossa base, que defende direitos trabalhistas, sociais, educação, saúde, todas essas pautas que você colocou e que são suas bandeiras e que eu fico muito feliz, Rebeca, muito feliz mesmo. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Vou me encerrando por aqui. Que pena, assim, passa tão rápido. Mas só gratidão pela troca, sempre, tá? Como eu sempre falo, sou porque somos. Valeu demais. Até a próxima, Rebeca. Tamo na luta. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Um beijo e é isso. Tchau. Valeu demais. Beijão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.